Boa noite, boa noite. Boa noite. Deixa eu anotar aqui meu som. Boa noite. Boa noite. Deixa eu terminar de aceitar o pessoal que tá entrando aqui. Já vamos começar, tá, gente? Boa noite para todo mundo, então. Primeiro, desculpa a demora, o pessoal estava tendo algum problema no acesso aqui, não estava liberando meu acesso para abrir a sala. Estava mostrando que estava ocupada. Tá, eu acho que deu confusão em função da outra turma que usa a outra chave de acesso, tá? Alguém me mandou alguma coisa aqui no grupo. Qual o ID da aula? Já tá ali, já mandei. Deixa eu responder quem mandou ali. Bom, vamos lá então, agora eu vou aceitando o pessoal aos poucos. Só deixa o colega entrar aqui. Espelhar minha tela para vocês aqui. Pronto. Bom, então, pessoal, vamos lá. Hoje vamos começar, então, elementos de transmissão, né? Já falamos dos elementos de fixação, já falamos dos elementos de apoio, e ontem nós falamos sobre os elementos elásticos, né? Que são as molas. Hoje a gente vai, na verdade, começar apenas elementos de transmissão. Fazer uma pequena introdução ali do que são esses elementos de transmissão e começar a ver alguns deles, tá? Hoje a gente vai começar a ver os diferentes tipos de eixos, que são um dos principais elementos de transmissão, e a gente vai falar um pouquinho também de polias e correias, né? E fazer alguns cálculos ali, alguns exercícios. Natália, boa noite. Boa noite. Se tu puder botar a aula de ontem depois no grupo, te agradeço, tá? Boto lá, pode deixar. As da semana passada foram e hoje eu já deixo para postar a aula de ontem e a aula de hoje. Ontem falamos sobre elementos elásticos, sobre molas. Foi uma aula bem curtinha, porque na verdade elementos elásticos tem pouco conteúdo, né? E aí, para não misturar, a gente teve uma aula curtinha para hoje começar elementos de transmissão. Esse sim é um pouco mais extenso e a gente vai ver eles até o final da disciplina, então. É dia 11, terça-feira, tá?
Vamos lá, então, sobre elementos de transmissão. Temos diferentes tipos de elementos de transmissão, tá? E eles são essenciais para os elementos mecânicos. Como esses elementos são montados, né? Eles são sistemas que transmitem, né? Transferem ou potência ou movimento, né? De um sistema para o outro ou entre um sistema entre si, né? Mas é importante que a gente entenda que todos os sistemas de transmissão têm como objetivo, inicialmente, transferir potência e movimento, né? Na figura abaixo, a gente tem uma polia condutora, né? Que transmite energia e movimento, a polia. Por que a gente fala energia? Energia também é potência, tá, gente? A gente tem vários sinônimos aí. Potência, energia, trabalho, isso tudo são sinônimos, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo bem simples de uma polia com engrenagens, né, ligadas por uma correia a um motor elétrico. Vou ter a polia, então, conduzida e a polia condutora. A gente vai ver por partes, tá? Cada um desses elementos e que cada função, qual é a função de cada um deles, na verdade. Além de transmitir potência e movimento, os sistemas de transmissão também podem variar rotações, tá? Variar rotações entre si, entre dois eixos. Quando a gente tem um sistema de transmissão com o objetivo de variar rotações, a gente pode chamar ele de variador, tá? Existem 3 tipos de variadores ou 3 maneiras de variar rotação. São elas: variação por engrenagens, variação por correias e variação por atrito. Tá? Sendo as 2 primeiras as principais delas. Temos alguns exemplos aqui, ó. Abaixo temos uma ilustração, então, de um variador por engrenagens, né, associado por um motor elétrico. Então, aqui vai ter o sistema de transmissão de rotação por engrenagens, tá? Nessa parte inicial, a gente só vai citar os tipos de transmissão, porque depois a gente vai ver a fundo cada elemento, os tipos de engrenagem, os tipos de correia, tá? Então, vamos falar hoje um pouco superficialmente sobre os tipos, então, de transmissão, para depois a gente adentrar especificamente ali em cada elemento, tá? Modos de transmissão. Como eu sei, então, que eu posso posso transmitir potência e movimento, ou ainda variar rotação, com que modo eu posso fazer essa transmissão? A transmissão de força e de movimento pode ser feito através de forma ou atrito, tá? O que é a transmissão pela forma? É assim chamada porque os elementos transmissores é adequado para encaixar desses elementos entre si. São aqueles elementos que se acoplam entre si. Desta maneira, a transmissão é mais usada, principalmente com elementos chaveados ou eixos de árvore entalhados ou eixo de árvores estriados. A gente vai ver todos os tipos de eixos, tá? Aí a gente tem um exemplo, então, de elementos chaveados e de um eixo chaveado e de um eixo, então, entalhado, tá? Vimos, então, que rotação pode ser transferida a partir de engrenagens, correias e atrito, né? Enquanto transmissão de força e ou movimento pode ser feito pela forma ou por atrito. Deixa eu aceitar o colega aqui. Vimos ali, né, como funciona através da forma, que é quando eu tenho os elementos que se acoplam entre si, né? Existe também a transmissão por atrito. Ela possibilita, né, uma boa centralização de peças ligadas ao eixo. Entretanto, não possibilita a transmissão de grandes esforços, quanto os transmitidos pelos formas, tá? Então, são aqueles elementos em que eu não tenho grandes esforços. Os principais elementos de transmissão por atrito são os elementos anelares e arruelas estreladas, tá?
Aqui eu tenho 2 elementos anulares. Esses elementos constituem-se, né, de 2 anéis cônicos apertados entre si que atuam ao mesmo tempo sobre o eixo e o cubo, né? Como o sistema de funcionamento dele é por atrito, eu não proporciono, então, transmissão quando eu estou trabalhando com altas cargas, né? Então, eu uso esse tipo de transmissão quando eu trabalho com baixas cargas. Aqui são alguns modelos de arruelas estreladas, tá? Elas possibilitam grande rigor de movimento axial, né? O movimento axial funciona sobre os eixos, enquanto o movimento radial é sobre os raios, então, da arruela, tá? As arruelas são apertadas por meio de parafusos que forçam a arruela contra o eixo e o cubo ao mesmo tempo, tá? Sobre a descrição, então, de alguns elementos de transmissão. Apresentamos, né, uma breve descrição dos principais elementos de transmissão de máquinas, que são correias, correntes, engrenagens, rodas de atrito, roscas, cabos de aços e acoplamento. Os eixos já foram citados, né? Cada um destes elementos será estudado mais profundamente. Então, hoje nós vamos falar de eixos, né? E polias e correias. Só para pincelar um pouquinho de cada um, tá? Eu tenho os elementos correias, são elementos de máquina que transmitem movimento de rotação, né? Entre 2 eixos por intermédio de polias. As correias podem ser contínuas. Opa, deixa eu desligar um áudio aqui. Deu. Voltamos aqui. As correias podem ser contínuas ou com emendas. As polias são cilíndricas, né, fabricadas em diversos materiais. Podem ser fixadas ao eixo por meio de pressão, de chaveta ou ainda de parafuso. Tenho também transmissão por correntes, né? São elementos de transmissão, geralmente metálicos, constituídos de uma série de anéis ou elos entre si. Existem vários tipos de corrente e cada tipo tem uma aplicação específica. Tenho também as engrenagens, também conhecidas como rodas dentadas, né? As engrenagens são elementos de máquinas usados na transmissão de eixos, né? E existem vários tipos de engrenagem. Aqui eu tenho um exemplo de engrenagem cilíndrica de dentes retos, né? Botei a coroa e o pinhão. Tenho também as rodas de atrito. São elementos de máquinas que transmitem movimento por atrito entre 2 eixos paralelos ou ainda eixos que se cruzam, tá? Sobre as roscas, são saliências de perfis constantes em forma de hélice, né? Ou seja, são helicoidais. As roscas se movimentam de um modo uniforme, externa ou internamente, ao redor de uma superfície cilíndrica ou cônica. As saliências são denominadas de filetes, né? As roscas. Elas existem roscas de transporte ou de movimento, que transformam um movimento giratório no movimento longitudinal, por exemplo. Essas roscas são usadas normalmente em tornos e prensas, principalmente quando são frequentes as montagens e desmontagens, tá? Tem aqui um exemplo, uma rosca que transforma um movimento giratório em um movimento longitudinal, né? Então, ao girar, então, este parafuso, a minha luva vai se movimentar. O meu parafuso, ele vai ter um movimento giratório e a minha luva vai se movimentar de forma linear, tá? Tenho aqui uma rosca que transforma o movimento longitudinal em movimento giratório, né? Esse é o contrário, movimento linear que vai proporcionar o giro, enquanto no outro eu tinha o giro que vai proporcionar o movimento linear. Tem os cabos de aço também, são elementos de máquinas feitos de arames trefilados a frio. Inicialmente o arame é enrolado, né, de modo a formar pernas, e essas pernas são enroladas em espiras em torno de um elemento central, né, também chamado ou de núcleo ou de alma.
tem características específicas também. Acoplamento é um conjunto mecânico que transmite movimento entre duas peças, tá? A maioria desses elementos, tá, tem seus cálculos próprios. Por isso que a gente vai ver um por um. A gente citou todos, né? E depois vamos ver um por um, porque a gente consegue fazer cálculos de movimentos, né? Quando eu tenho uma transmissão de movimento, cálculo de movimento. Quando eu tenho uma transmissão de potência, eu consigo fazer os cálculos de potência. E ainda assim também os cálculos de variação de rotação, que é o caso de hoje em polias e correias. Vamos falar um pouquinho de eixos antes disso. Quais são os tipos de eixos, né? Existem, para facilitar, né? Vamos citar todos. Existem eixos e árvores. Assim como o homem, né? A máquina conta com sua coluna vertebral. Como um dos principais elementos de estrutura física, os eixos e árvores, né? Que podem ter perfis ou lisos ou compostos, em que são montadas as engrenagens, polias, rolamentos, volantes e outros elementos, né? Então, é o eixo, é o elemento principal da montagem. Os eixos e as árvores podem ser ou fixos ou giratórios e sustentam os elementos de máquina. No caso dos eixos fixos, os elementos, engrenagens, polias e outros é quem giram. E nos eixos que giram, os outros elementos são fixos, né? Eu sempre vou ter um elemento fixo e o outro fazendo o movimento relativo entre ele. Tem aqui alguns exemplos de eixo fixo. 2 exemplos de eixo fixo, onde o eixo é fixo e os elementos são giratórios. Quando se trata de um eixo diário giratório, o eixo se movimenta justamente com seus elementos ou independentemente deles, né? Como, por exemplo, os eixos de afiadores, rodas de trole, eixos de máquina-ferramenta, eixos de mancais, tá? Então, tem alguns exemplos de eixos fixos e eixos giratórios. Que material podem ser fabricados os eixos, né? Os eixos e as árvores são fabricados em aços ou ligas de aços, né? Pois os materiais metálicos apresentam melhores propriedades mecânicas do que os outros materiais. Por isso, são os mais adequados para a fabricação de elementos de transmissão. Tá? Eixos com pequenas solicitações mecânicas são fabricadas em aço ao carbono, né? Ou aço carbono também conhecido. Já os eixos de máquinas e automóveis são fabricados em aço níquel. Os eixos para altas rotações ou para as bombas e turbinas são fabricados em aço cromo-níquel. E eixos para vagões são fabricados em aço e manganês, né? O que o níquel, o cromo e o manganês proporcionam, né, na liga com o aço? Nós falamos disso lá em Tecnologia dos Materiais. O que é a adição de níquel, cromo e manganês caracteriza o aço? Tá? Ele aumenta a resistência mecânica, né? Por que em eixos de árvores de automóveis eu uso níquel, né? O níquel, ele agrega resistência mecânica e tem um valor médio, né? Já o manganês, ele tem um valor agregado maior, né? Então, quanto maior a minha solicitação, mais rico vai ter que ser o meu elemento de liga. Quando os eixos de árvores têm finalidades específicas, podem ser fabricados em cobre, alumínio e latão, né? Desde que não tenham grandes esforços. Portanto, o material de fabricação varia de acordo com a função dos eixos e das árvores. Quais são os tipos e características de árvores? Conforme a função, uma árvore pode ser de engrenagem, em que são montados mancais e rolamentos, ou de manivelas, né, que transformam movimentos circulares em movimentos retilíneos, né, ou movimentos lineares. Para suportar
forças radiais, né, usam-se espigas retas, cônicas, de colar, de manivela e esféricas, certo? Então, normalmente a minha espiga ela tem uma geometria diferente do corpo do meu eixo, tá? É só para facilitar ali os esforços radiais, né, aonde eu vou ter o apoio do meu eixo. Aqui eu tenho diferentes geometrias das espigas. Essa aqui é uma reta, cônica, de colar, né, que é quando ela tem esse rebaixo aqui, espiga de manivela e ainda a espiga esférica. Para suportar forças axiais, né? Quando que eu tenho um eixo submetido a uma força radial? Que posição que ele está? Quando o meu eixo está submetido a forças radiais? Vertical ou horizontal? Horizontal? Horizontal, tá? Então eu uso esses tipos de espiga. A maioria dos eixos estão horizontais, tá? Mas eu ainda posso utilizar ele de forma vertical. Quando eu uso ele de forma vertical, eu tenho uma força atuante diferente, né? Eu passo a ter uma força axial. Como a minha força axial, ela exige, então, espigas específicas, né? Eu posso usar essa aqui de anel ou essa daqui, que é a de cabeça, tá? Que ela tem um apoio melhor para fixação ali de forças axiais, tá? As forças axiais têm direção perpendicular, né, 90 graus, a seção transversal do eixo, enquanto as forças radiais têm direção tangencial ou paralela, né, da seção transversal do eixo, mas isso nós já vimos. Então, nesse caso aqui, que eu tenho um eixo horizontal, no mesmo sentido dele, uma força axial, e no sentido transversal a ele, ou 90 graus, né, eu tenho uma força radial. Isso aqui a gente vai falar bastante ainda do tipo de esforço. Quanto ao tipo, né, os eixos podem ser roscados ou ranhurados, estriados, maciços, vazados, flexíveis, cônicos, né? Cada geometria vai ser utilizada e um elemento final. O que são os eixos maciços? Né? A maioria dos eixos maciços tem seção transversal circular, com degraus ou apoios para os ajustes de peças montadas. Né? A extremidade do eixo é chanfrada para evitar rebarbas e as aretas, né, são arredondadas para evitar a concentração de esforços. Né? O que são as aretas? São esses cantos aqui, ó. Todo e qualquer canto vivo, que é aquele canto reto de 90 graus, né? Ele diminui a resistência mecânica naquele ponto, né? Então, quando eu tenho o aumento ou diminuição de diâmetro de um eixo ou de qualquer outra peça mecânica, tá? Não é estético esse chanfro. Ele é para que eu não tenha esforços concentrados, né? Nos cantos vivos, que é onde eu tenho menor resistência do meu material. Os eixos vazados. Normalmente, as máquinas ferramentas possuem eixos vazados, né? Eixos árvores vazados, para facilitar a fixação de peças mais longas para a usinagem. Temos ainda os eixos vazados empregados nos motores de avião, por serem mais leves, né? O eixo maciço, ele tende a ser mais pesado quando comparado ao mesmo tamanho, né, de um eixo vazado. Então, dependendo de onde eu for empregar, pode ser interessante um eixo vazado. Mas, né, o eixo vazado, ele tem uma resistência menor que o meu eixo maciço. Então, tem que levar em consideração a aplicação dele. Os eixos cônicos devem ser ajustados a um componente que possua um furo de eixo cônico. Né? A parte que se ajusta tem um formato cônico e é firmemente presa por uma porca. Uma chaveta é utilizada para evitar a rotação relativa, né, entre o que eu vou fixar ali e o meu eixo. Tem algumas especificações dos eixos cônicos. Os eixos roscados, né? Esse tipo de eixo é composto de rebaixos e furos roscados, o que permite
sua utilização como elemento de transmissão e também como um eixo prolongador, utiliza, né, na fixação de rebolos para retificar internamente e de ferramentas para usinagem de furos. Eixos árvores ranhurados, né? Esse tipo de eixo apresenta uma série de ranhuras longitudinais em torno de sua circunferência, né? Essas ranhuras engrenadas entre si, né? Com os sulcos correspondentes da peça que serão montados no eixo. Os eixos ranhurados são utilizados para a transmissão de grandes forças, grandes esforços também. Eixos árvore estriados, né? Assim como os eixos cônicos, como o chaveiro, caracterizam-se, né, por garantir uma boa concentricidade, com boa fixação, e os eixos árvores estriados também, né, são utilizados para evitar a rotação relativa entre as barras de direção de um automóvel e alavancas de máquinas. Eixos árvores flexíveis, né? Consistem em uma série de camadas de arame de aço enroladas alternamente em sentido oposto e apertadas, né, firmemente. O conjunto é protegido por um tubo flexível, deixa eu aceitar o colega aqui, e a união com o motor é feita mediante uma abraçadeira especial com uma rosca. São eixos empregados para transmitir movimento de ferramentas portáteis, né? E adequados a forças não muito grandes e também a velocidades não muito altas. Falamos sobre os eixos, né? Vamos entrar em polias e correias e nos cálculos das mesmas, tá? Né? Então, às vezes, pequenos problemas de uma empresa podem ser resolvidos com soluções imediatas, principalmente quando os recursos estão próximos de nós, sem exigir grandes investimentos. Por exemplo, com a simples troca de alguns componentes de uma máquina, onde se pretende melhorar o rendimento do sistema de transmissão, conseguiríamos resolver o problema de atrito, desgaste e perda de energia. Esses componentes, as polias e as correias, que são os assuntos que nós vamos ver agora então, tá? Então aqui, uma ilustração de um conjunto de polia e correia. Sobre as polias, né? As polias são peças cilíndricas, movimentadas pela rotação do eixo do motor e pelas correias. Uma polia é constituída de uma coroa ou face, né? Na qual se enrola a correia, e a face é ligada a um cubo de roda mediante discos ou braços. Quais são os tipos de polias mais utilizados? Os tipos de polia são determinados pela forma da superfície na qual a correia se assenta, né? Onde ela vai fazer o movimento relativo com a polia. Elas podem ser planas ou trapezoidais. As polias planas podem apresentar dois formatos na sua superfície de contato ali. Essa superfície pode ser plana ou abaloada, né? Tenho aqui os dois tipos de polia, plana e abaloada. A polia plana conserva melhor as correias e a polia com superfície abaloada guia melhor as correias, né? As polias apresentam braços a partir de 200 milímetros de diâmetro. Abaixo desse valor, a coroa é ligada ao cubo por meio de discos, né? Já não é interessante ter o braço. Então, na prática, eu utilizo polia planas, né? Quando eu quero prevenir, né, a minha correia, né? Eu consigo uma vida útil maior de correia. Mas ela é melhor guiada, né? Ela tem a possibilidade ali de se soltar menor, né? A possibilidade de soltar menor, quando eu tenho uma polia abaloada.
Então, quando eu vou utilizar uma e outra? Quando eu não tenho muitos riscos, né? Tenho um elemento com movimento suave, é interessante eu utilizar a plana. Naqueles elementos e equipamentos em que eu tenho, por exemplo, alta vibração, a polia plana já não é tão interessante. A polia baloada se emprega melhor, tá? Tem os braços, quando eu tenho polias, né, com diâmetros a partir de 200 milímetros. Menores que isso, eu tenho as polias ligadas ao cubo por meio de discos, tá? Visto, então, os dois tipos de polias planas, temos também a trapezoidal. Recebe esse nome porque a superfície na qual a correia se apresenta é de forma de um trapézio, né? As polias trapezoidais devem ser providas de canaletes ou canais, né? E são dimensionadas de acordo com o perfil padrão da correia a ser utilizada, né? Então, esse aqui é um tipo de correia trapezoidal, né? Aqui ela não vai ter uma superfície plana, e sim em forma de um trapézio, tá? Aqui um exemplo, então, de dimensões, como as dimensões de polias, né, são obtidas a partir de tabelas, né? Vamos ver um exemplo de como, que pode explicar a consulta da tabela, né? Imaginamos que se vai executar um projeto de fabricação de polia, cujo diâmetro é de 250 milímetros, né? Perfil padrão de correia C e ângulo do canal de 34 graus. Como determinar, então, as demais dimensões da polia? Com esses dados, a gente pode consultar as tabelas, né? E vamos encontrar outras dimensões, que são elas. A gente vai, a partir do perfil de padrão da correia, que nesse caso é C, e o diâmetro externo da polia, né? Tem o ângulo de canal e consigo, então, as demais dimensões através da tabela. Além das polias para correias planas e trapezoidais, existem as polias para cabos de aço, para correntes, né? E aquelas polias de atrito. Polias de correias redondas e para correias dentadas também, tá? Algumas vezes as palavras roda e polia são utilizadas como sinônimo. Aqui eu tenho um exemplo de polia para correia de cabo de aço redondo, né, que vai se assentar, então, nesse rasgo aqui. Uma polia para correia dentada. No quadro abaixo, né, a gente tem alguns exemplos de polias e ao lado a forma como são representadas no desenho técnico, né? Então, eu tenho o tipo de polia de aro plano. Em desenho técnico, ela tem essa ilustração. Tenho a polia de aro abaloado, né? Visto que essa ilustração é como se fosse um corte, né, perpendicular ali para ver a face cortada da minha polia, né? Tenho a polia escalonada de aro plano, então, feito um corte transversal nele, eu teria essa imagem. Tenho a polia escalonada de aro abaloado. Tenho a polia com guia, né? Ela vai conter, então, a minha correia aqui dentro. Tem a polia em V simples. Tem a polia em V múltipla, tá? De que materiais podem ser feitos as polias? Os materiais que se empregam para a construção das polias são ferros fundidos, né? Que são os mais utilizados. Aços, ligas leves e materiais sintéticos também. A superfície da polia não pode apresentar porosidade, né? Pois, do contrário, a correia vai acabar se desgastando, né? Muito mais rápido do que a normalizada, né? Sobre as correias mais usadas são planas e trapezoidais, né? A correia em V, ou trapezoidal, é inteiriça, fabricada com seção transversal em forma desse trapézio, para se encaixar na polia. É feita de borracha revestida de lona e é formada no seu interior, né, por corcodonéis vulcanizados, né, que são pequenas partículas, para suportar os esforços de tração.
O emprego de correias trapezoidais ou em V é preferível ao de correia plana, porque praticamente não apresenta deslizamento, né? Ela fica contida ali, permite o uso de polias bem próximas e elimina, né, os ruídos e os choques típicos de correias planas. Existem vários tipos de perfis padronizados de correias trapezoidais. São elas do tipo, são classificadas em letras, né, de acordo com as suas dimensões. A maior base e a altura. Então, elas são classificadas e padronizadas em A, B, C, D, E, e assim segue de acordo com o aumento aqui das dimensões. Outra correia utilizada é a correia dentada, né, para casos em que não se pode ter nenhum tipo de deslizamento, como, por exemplo, no comando de válvulas de automóvel, né, são utilizadas as correias dentadas. De que materiais são feitas essas correias dentadas, né? Os materiais empregados para a fabricação de correias são couro, materiais fibrosos e sintéticos, né, que normalmente são à base de algodão, né, e materiais combinados, né, couros e sintéticos. Sobre a transmissão, né, na transmissão por polias e correias, a polia que transmite movimento e força é chamada de polia motora ou condutora, né, naquela em que eu tenho um eixo que transmite força. A polia que recebe o movimento, né, é chamada de polia movida ou conduzida. Tá? A maneira como a correia é colocada determina o sentido de rotação das polias. Então, a gente tem dois tipos, né, de sentidos de rotação. Temos o sentido de rotação direto, né? É aquele em que a correia fica reta e as polias têm, então, o mesmo sentido de rotação. E tenho também o sentido de rotação inverso, né? Que é aquele em que a correia fica cruzada e o sentido de rotação das polias se inverte, né? Então, eu vou ter uma polia no sentido horário e a outra no sentido anti-horário, tá? Transmissão de rotação de eixos não paralelos, tá? São aqueles tipos em que os eixos não estão paralelos entre si. E para ajustar, né, as correias nas polias, mantendo tensão correta, utiliza-se esticadores de correia. Sobre relação de transmissão, então, como é que a gente pode fazer alguns cálculos de relação de transmissão? Na transmissão por polias e correias, né, para que o funcionamento seja perfeito, é necessário obter alguns limites em relação ao diâmetro da polia e o número de voltas pela unidade de tempo, tá? Para estabelecer esses limites, então, de diâmetros de polia, porque eu não posso ter uma polia de 10 centímetros e outra de 2 metros, tá? Não vai ter um movimento perfeito. Então, a gente tem o que a gente chama de relação de transmissão, que é o que limita, né, essas dimensões, tanto no diâmetro quanto a rotação de uma polia em relação à outra, né? A gente costuma utilizar a letra I para representar a relação de transmissão, tá? Ela é a relação entre o número de voltas das polias numa unidade de tempo e os seus diâmetros, tá? Então, a velocidade tangencial entre polias, ela é a mesma, tá? E ela é calculada pela seguinte forma. Deixa eu botar a minha tela aqui, que agora a gente vai fazer algumas conexões, tá? Então, por favor, anotem essa equação, que a gente vai falar um pouquinho de relação de transmissão, tá? E alguns exercícios ali para a gente desenvolver e entender melhor essa relação de transmissão. Então, primeiro anotem essa equação aí. Deixa eu ver aqui, cadê? Relação de transmissão. Relação de transmissão é a letra I, tá? Anotem ali, V igual a π vezes D maiúsculo vezes N minúsculo.
Tá? Onde V, tá? Anotem isso para vocês terem o que é cada letra ali. Onde V maiúsculo, é velocidade tangencial ou linear, tá? Velocidade tangencial é a mesma coisa que velocidade linear. Então, seria interessante que anotassem os dois, né? Então, V é a velocidade tangencial ou linear. Π é uma constante, né? Tem vale 3,14 aí na calculadora, mas é uma constante. Pi é uma constante. Π é um valor constante. Por que o π tá ali, gente? Sendo que é uma constante? Porque todos os elementos circulares têm na equação, né? Para dar uma relação perfeita ali, o π, que é a constante de elementos circulares, né? Qual é a área de um círculo, né? 2πr, então o π sempre está presente. O π é a constante. O D maiúsculo, tá? Então, D é o diâmetro da polia. D é o diâmetro da polia. D é o diâmetro da polia. Depois que botarem ali D é igual ao diâmetro da polia, ou D é o diâmetro da polia, botem entre parênteses. D é igual a 2R. Por quê? Tá? Primeiro anotem, agora a gente conversa sobre isso. 2R. D é igual a 2R. Duas vezes o raio, né? Isso. Tá? Então a gente já anota esse dado, porque vários exercícios não é dado o diâmetro, e sim o raio, né? Se a gente tem o raio, a gente sabe que 2 vezes o raio é o diâmetro. Ou se o exercício dá em diâmetro, a gente divide por 2 e tem o raio, tá? Mas é muito comum vir os dois. Algumas equações de relação de transmissão têm R e outras têm D, tá? Então, se vocês têm um deles, vocês sabem que conseguem um outro, né? Então, a gente sabe que D é igual a 2R. E N é o número de voltas por minuto. N, número de voltas por minuto. Entre parênteses, né, no N, escrevam ali frequência. O N é a mesma coisa que a frequência, tá? Em algumas nomenclaturas eu tenho N, outras eu tenho F de frequência, tá? O que é frequência? É o número de voltas, né, que aquele elemento dá por minuto. Qual é a unidade que a gente está mais acostumado de lidar com frequência? F. RPM? RPM, né? A unidade que a gente está mais Que é habituado. rotações por minuto, né?
rotações por minuto. Rotação por minuto, tá? Mas isso tudo, quando a gente está falando em relação de transmissão, é a mesma coisa que frequência, o número de voltas por minuto ou rotação por minuto, né? Porque, na verdade, rotação por minuto, RPM, é um tipo de unidade, né? Então, é unidade RPM. Eu tenho outras unidades. Então, botem ali o N, número de voltas por minuto, e entre parênteses, frequência. Perfeito? Tá? Normalmente eu uso o RPM, mas eu também posso usar em Hertz, né? Então, eu tenho que saber que é o número de voltas por minuto, independente da unidade que eu estou trabalhando, tá? Depois de vocês terem anotado essa equação, a gente precisa ter um entendimento, tá? Velocidade tangencial é uma coisa, tá, gente? Velocidade tangencial ou linear, ela é uma coisa. O que é tangencial, tá? Quando eu tenho um elemento... Vou pegar meu copo aqui. Quando eu tenho um elemento circular, né? Velocidade tangencial ou qualquer coisa tangencial é uma reta, né? Paralela àquele ponto. Então, se eu tenho aqui, ó, bem aqui em cima, exatamente um ponto, uma reta tangencial a ela é assim, tá? Se eu estiver analisando esse ponto aqui mais para o lado, ó, uma reta tangencial a esse ponto é assim. Se eu analisar um ponto mais aqui embaixo, uma reta tangencial é assim, tá? Esse é o conceito de tangencial. Então, quando eu tenho entre si polias, né, a velocidade tangencial é igual, mas a velocidade angular, tá, que é o quanto ali, a velocidade que uma gira, é outra coisa, tá? Então, a velocidade tangencial ou linear entre polias são iguais, tá? Se quiserem anotar isso. Velocidade tangencial ou linear entre polias são iguais. O que muda é a rotação, né? A volta. Cada volta é muito diferente da outra, é isso? Isso, a volta se chama velocidade angular. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma polia grande e uma polia pequena, elas não giram com a mesma velocidade, certo? Porque elas têm velocidades angulares diferentes. O que são iguais são velocidades lineares, tá? Por que a gente precisa saber disso? Para chegar no conceito, então, de velocidade angular. Escrevam aí outra equação, tá? V, o mesmo V maiúsculo ali, é igual a W, pode ser W minúsculo, vezes R. R maiúsculo ou minúsculo? Minúsculo. O mesmo R que vocês usaram lá no D igual a 2R, que é R de raio, tá? Minúsculo mesmo. O que essa equação me diz, né? V igual a W vezes R. Ela me diz que a velocidade tangencial é igual a velocidade angular vezes o raio, tá? A que ponto eu chego nisso? A fórmula original é essa, tá? Mas se eu fizer uma substituição dos valores ali, por exemplo, vou substituir. Vamos fazer aqui. Vou deixar constante, então, a minha
Velocidade linear, ela é constante, ela é igual em duas polias, e vou alterar o raio para saber o que acontece, tá? O que vocês têm de equação? Vocês anotaram isso, certo? V igual a W vezes R. Eu vou isolar, né, a velocidade angular. O que é isolar a velocidade angular? Vou deixar ela sozinha na equação. Se o R está multiplicando, quando eu passo para o outro lado, ele vai passar Dividindo. Então, se eu quero isolar a minha velocidade angular, ela vai ficar assim, certo? Ó, eu só passei o R, que está multiplicando, para o outro lado dividindo. Então, anotem aí, velocidade angular, ou seja, o W é igual a V sobre R. Velocidade angular é igual a V sobre R. Todo mundo anotou isso? Peraí, deixa eu ver aqui rapidinho. Tá, ó. É V igual a W vezes R, né, que fala. Aí tem a velocidade angular embaixo. Isso, né? A primeira equação vocês anotaram aqui em cima. V igual a W sobre R, vezes R. Depois eu só isolei o W. Ou seja, W igual a V sobre R. Eu só isolei, só deixei sozinho o W, porque é ele que eu quero que a gente faça uma comparação. V igual a W sobre R e embaixo W igual a V sobre R. Ah, a gente pode botar isso aqui, ó, junto. Espera aí. Aqui, tá? Qual é a equação original? V igual a W sobre vezes R, desculpa, vezes R, tá? Ou seja, velocidade linear é igual a velocidade angular sobre o R, tá? Eu quero isolar, né, deixar sozinho aqui a minha velocidade angular para a gente fazer associações com ela. Para deixar sozinho, eu tenho que dispensar esse R. Se ele está desse lado multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, né? Então, eu ficaria com V sobre R, né? O R passou para o outro lado, igual a W. Só que, matematicamente, né? O elemento que está isolado, ele sempre fica na esquerda e não na direita. Então, eu só vou inverter, não acontece nada matematicamente, eu só vou inverter a equação para ela ficar bonitinha, que é W igual a V sobre R, certo? Então, é essa equação aqui que a gente vai conversar. Por quê? O raio influencia diretamente na velocidade angular das polias, tá? Vimos, então, que a velocidade linear, quando eu tenho duas polias, né, ela é igual. Se eu tiver 3 polias associadas, vai ser igual. Se eu tiver 4, 5, 6, não interessa. A velocidade linear é sempre igual. A velocidade angular, aí sim, cada polia vai ter a sua, tá? Então, vamos ver o que o R influencia, né, diretamente na minha velocidade angular, tá? Vou deixar essa equação aqui, a principal, e vou apagar o resto, tá? Vou deixar a principal aqui e vamos conversar sobre o elos, né? Se eu tenho 2 polias, tá? Uma polia, aqui, uma polia pequena e uma polia grande, tá? Essas polias vão estar ligadas com uma correia entre si, tá?
Eu vou dizer que o R dessa polia aqui, ó, o raio dela, vale 5. Tá? E o raio dessa grande, ela é o dobro. Então, eu vou dizer que o raio desta grande vale 10. Antes da gente resolver, palpites. Polia 1 e polia 2. Qual é a polia que vocês acham que tem maior velocidade angular? A1. A1? A1 é. A1? Tá. Isso. Tem duas formas, né? Por ela ter um diâmetro menor. Por ela ter um raio menor. Mesma coisa que o diâmetro, tá? Mesmo eu não sabendo a velocidade angular, né? Mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não saiba a minha velocidade linear, eu sei só a partir dessa equação que a polia 1 tem uma velocidade angular maior. Por quê? Vamos botar as duas equações aqui, ó. W igual a V sobre 5. Não sei a velocidade linear. Tudo bem, não tem problema, não sei, só deixo ali. E a segunda polia, né, vai ser o mesmo V dividido, só que agora o raio tem 10, tá? Vou chutar um valor, eu não preciso saber o valor exato. Se fosse 10, o meu valor de velocidade linear seria 10 dividido por 5. Isso ia dar 2, né? 10 dividido por 2, 10 dividido por 5, 2. Então, a minha velocidade angular da polia 1 daria 2. Se eu usasse o mesmo valor de velocidade linear, porque tem que ser o mesmo, usasse os mesmos 10. 10 dividido por 10 ia dar 1. Então, chutando um valor qualquer, não preciso saber o valor real, né, da minha velocidade linear. Se eu usasse 10 aqui, ia dar 10 dividido por 5. Ia resultar em 2. E aqui, 10 dividido por 10 ia resultar em 1. Então, a velocidade angular da polia 1 vai ser maior que a velocidade angular da polia 2, tá? Por que eu falo que a velocidade linear não precisa ter o valor dela? Porque qualquer valor serviria. Eu teria que usar, desde que eu use o mesmo valor sempre, né? Como, por exemplo, não vou usar 10, eu vou usar 100 de exemplo. Se eu botasse 100 aqui em cima, 100 dividido por 5, dá quanto? Calculadoras na mão, 20. gente. Não precisa saber de cor, mas calculem. 20, né? Se fosse 100, 100 dividido por 5, 20. 20. Uso os mesmos 100 na polia 2. 100 dividido por 10, 10. 10. Independente do valor que eu use com velocidade angular, a polia 1 não vai dar sempre um valor maior que a polia 2? Sim. Tá? Então, ela mantém uma proporcionalidade. A gente não precisa saber a velocidade linear, dependendo do caso, tá? Até porque é um valor mais difícil de ser calculado. Mas a gente precisa saber, tá? Dessa relação. Ou seja, o raio da polia, ela é inversamente proporcional à velocidade angular, tá? Então, a gente precisa saber, se quiserem anotar como informações aí, né? Quanto menor o raio, maior a velocidade angular, tá? Quando as coisas são diretamente proporcionais, quando eu aumento uma, aumenta a outra. Quando eu baixo uma, baixa a outra. Quando elas são inversamente proporcionais, quando eu aumento uma, baixa a outra. Ou se eu baixo uma, aumenta a outra. Então, o raio e a velocidade angular são inversamente proporcionais, tá? Então, anotem aí. Quanto menor o raio da polia, maior a velocidade angular. Repete aí, professora, por favor. Quanto menor o raio da polia,
Quanto menor o raio da polia, maior a velocidade angular. Então, se eu tenho um exemplo lá prático, duas polias associadas, né? Uma polia é metade do valor da outra. Uma vale 10, uma tem raio 10, né? Tem raio de 10 centímetros, a outra tem um raio de 20 centímetros. Eu sei, então, que a polia menor vai ter o dobro da frequência, né? Como uma mede 10 centímetros e a outra 20 centímetros, a menor vai ter uma velocidade angular maior, né? Velocidade angular, a gente anotou que é a mesma coisa que frequência. Se uma é a metade da outra, se a polia menor tem 10 centímetros e a polia maior tem 20 centímetros, eu sei que a frequência da polia menor é o dobro da polia maior, tá? Então, exemplos. Se eu tenho uma polia com 10 centímetros de raio e outra com 20, tá? Se eu tenho uma polia com 10 centímetros de raio e a outra com 20. Se a polia pequena gira a 200 RPM, quanto gira a polia grande? 100. Quantos Metade. RPM? Como é que é? Vamos lá. Para quem vai fazer concurso na área de técnico aí, tem muito desses exercícios. Olha o exemplo. Eu tenho uma polia pequena de 10 centímetros de raio. Tenho uma polia grande com 20 centímetros de raio, tá? Então, a maior é o dobro da pequena. Se a pequena gira a 200 RPM, quanto gira a grande? 10. 100. 100. Tem a 100 metade, RPM. tá? Metade. Vem muitos exercícios assim. Ou posso, o mesmo exercício, tá? Uma de 10 e a outra de 20. Posso dar o valor da de 20. Se a polia maior, aquela que tem 20 centímetros, gira a 400 RPM, quantas RPM vai gerar a pequena? 800. 800, tá? A lógica é essa, tá? Então, quanto menor o raio, maior a velocidade angular. E ela é proporcional. Então, se eu conheço os raios e conheço uma das rotações, eu consigo calcular facilmente a outra, tá? Então, primeira equação, essa. Segunda, para vocês anotarem. Velocidade angular. Anote, então, aí. W. Aí um pouquinho, então. Calma. Velocidade angular. Isso. W. Opa. W igual a 2πf. W igual a 2πf. Ou seja, velocidade angular é igual a 2π vezes a frequência. Pode ser F ou N, né, Natália? F ou N, isso.
F ou N, tá? Tanto F quanto N são a mesma coisa. Frequência, rotação por minuto, tá? Posso anotar aqui. Vou botar aqui. A outra equação que eu falei para vocês, ó, velocidade angular é igual a 2 vezes o π vezes o F, tá? Vou botar entre parênteses aqui, ó, N. Mas não quero que vocês se atrapalhem com esse parênteses, por quê? Não, acho que é melhor não botar o parênteses aqui, tá? Vou fazer assim, ó. F é a mesma coisa que N, tá? Essa outra equação que a gente precisa saber. Velocidade angular é igual a 2π vezes F. Anotaram? Sim. Aí quando o exercício não me der o número de voltas, aí eu posso fazer aquela outra continha, né? Isolando a velocidade angular. Pode. Tá? Cada um tem, como as fórmulas, uma complementa a outra, vai depender do que o exercício me dá. Tá? A gente vai fazer uns exercícios de lógica aí pra gente exercitar isso. Mas é isso, vou depender dos dados que vão ser me dados para saber qual é das fórmulas que eu vou usar. Muitos exercícios desses eu consigo resolver com regra de 3 também, né, Natália? Sim, justamente por quê? Porque a relação de velocidade angular, ela é proporcional ao raio. Então, muita coisa eu consigo resolver por regra de 3. Tá? Anotaram esse? Anotado. Esse aqui, gente, que eu vou escrever agora, vocês não precisam anotar todo, tá? É só para vocês entenderem da onde vem a relação de transmissão, como eu falei para vocês, tá? O que é a relação de transmissão? Isso é importante. Relação de transmissão é os limites que eu tenho de associação entre polias, tá? Eu não posso simplesmente botar uma polia bem pequenininha, de 10 centímetros de raio, e uma polia gigante de 2 metros de raio, tá? Absurdo isso. Mas não funciona o sistema. E tem limites dessas relações. Da onde que vem? Quem é que limita o quanto eu posso usar um raio pequeno, um raio grande? Ou ainda as rotações. Eu não posso ter uma polia com 10 RPM e a outra com 5.000 RPM. Mecanicamente é impossível de produzir um equipamento assim. Mas quem que limita? Quem é que disse os limites de diâmetro e de RPM? Tá? É a partir desse equacionamento aqui. Só para vocês entenderem, ó. Eu sei que velocidade, tá? É igual a π vezes d vezes n. Essa aqui não foi a primeira equação que vocês anotaram? Tá? Quando eu tenho, então, aquele exemplo, que é uma polia pequenininha e uma polia grande, tá? Essa aqui vai ser a minha polia 1, essa aqui vai ser a minha polia 2, tá? O que eu sei? Eu não sei que a velocidade angular, a velocidade linear da polia 1, ela não é igual à velocidade linear da polia 2, isso não é uma certeza? Então, a partir disso aqui, ó, sabendo que a velocidade linear de uma é igual à velocidade linear da outra, que são feitos os limites, tá? Como é que é feito o equacionamento? Então, vou usar a primeira equação para a polia 1, ou seja, V1 é igual a quem? Π, que é uma constante, que multiplica D1, tô só repetindo, tá? Só que como eu tenho duas polias, eu vou ter uma equação para a polia 1 e outra equação para a polia 2.
Essa daqui, ó, é da polia 1. Então, V1 é igual a π vezes D1, que multiplica N1. Depois, a da polia 2. V2 é igual a π, que é uma constante, vezes o diâmetro 2, porque eu estou falando da polia 2, vezes o número de voltas da polia 2, porque tudo é polia 2. Só que eu sei que V1 é igual a V2, tá? Então, se eu igualar esta equação aqui à equação de baixo, eu vou ter o quê? Π D1 vezes N1 igual a π D2 vezes N2, certo? Quando eu tenho dois valores iguais em uma equação, eu não posso cortar? Quanto vale o π? Quanto vale o π? 3,14. Então, eu faço esse π com esse π. O que vai sobrar? D1 vezes N1 igual a D2 vezes N2, tá? Vou excluir essa parte aqui só para ter espaço para a gente continuar. Estou aqui, ó. Então, eu passo o N2 desse lado para cá, se está multiplicando, passa dividindo, e o D1 para cá, passa dividindo, tá? Então, eu vou ficar com N1 dividido por N2 igual a D2 sobre D1, tá? É isso aqui, é esta equação aqui, ó, que limita, então, os meus diâmetros. Isso daqui é a mesma coisa que I. I é a relação de transmissão. Então, é usando essa equação aqui, tá? Usando essa equação aqui, que eu consigo dimensionar as minhas polias. N1 sobre N2 vai ser a minha relação de transmissão, ou D2 sobre D1 é a minha relação de transmissão. Daí, eu tenho valores que eu tenho que seguir. Por exemplo, em correias planas, tá? Em correias planas, não posso usar valores de transmissão maiores que 6, tá? Caso queira anotar isso. Em correias planas, eu não posso ter um valor de uma relação de transmissão maior que 6. Em correias planas, eu não posso ter relação de transmissão maior que 6. Depois, em correias trapezoidais, eu não posso ter uma relação maior que 10. Em correias trapezoidais, que é o outro tipo, né? Não posso ter uma relação de transmissão maior que 10. Esses são os meus limites, né? Para que o funcionamento mecânico ocorra perfeitamente. Nas correias planas não pode passar de 6. E nas correias trapezoidais não pode passar de 10, tá? E como que a gente avalia isso na prática? Ou eu vou comparar os diâmetros, ou eu vou comparar, tá, as rotações. Se eu fosse comparar os diâmetros, tá? Por exemplo, polia 1 e polia 2. Neste caso aqui, ó, se eu tenho uma polia...
com 10 centímetros. E uma polia 2 com 1 metro. 1 metro é 100 centímetros. Quanto vai dar a minha relação de transmissão? Ó, D2 sobre D1. Qual é o diâmetro da polia 2? 100. Qual é o diâmetro da polia 1? 10. Que relação, quanto dá de relação de transmissão? Vai ser D2 dividido por D1. 10. 10, né? Então, quando eu tenho uma polia de 10 centímetros e a outra de 100 centímetros, eu posso usar uma correia plana? Não. Não, é 6. porque nas planas, né, o máximo que pode dar é 6. Na trapezoidal eu ainda iria conseguir usar, mas no limite, tá? Então eu sempre faço essa relação. Eu pego a maior polia e divido pela menor, tá? Pego a maior e divido pela menor. Se esse valor passar de 10, eu não posso construir de jeito nenhum. Fica impossível, tá? Se esse valor der até 6, eu posso usar tanto a plana quanto a trapezoidal. Se esse valor passar de 6, mas for menor que 10, eu posso usar quem? A trapezoidal, tá? Então, na prática, para saber se vai funcionar a relação de polia entre as polias e correia, eu pego a dimensão, né, o diâmetro da maior e divido pela menor. Não pode passar de 10 nunca. E aí, se der menos de 10, vocês analisam se querem usar a plana, né, ou se querem usar a trapezoidal, tá? Ficou entendido isso? Sim. Sim? A mesma coisa, tá? Serve para as rotações. Ah, mas eu não quero fazer uma relação de diâmetro, eu quero fazer uma relação de rotação. A mesma coisa, tá? Pega a rotação maior e divide a rotação menor. Se passar de 10, não pode construir. Se der até 10, aí vocês vão analisar, né? Até 6 eu posso usar plana, acima de 6 até 10 eu posso usar trapezoidal. Então, é assim que eu faço o cálculo da minha relação de transmissão. Divido o diâmetro maior pelo menor ou a rotação maior pela rotação menor, tá? Entendido isso, vamos tentar fazer alguns exercícios? Vamos! Vou botar aqui. Deixa eu ver onde é que eu boto a tela de vocês. Aqui. Assim vocês enxergam ou eu aumento a tela? Se eu aumentar a tela, some a nossa vista aqui. Todo mundo tá enxergando bem assim? Assim, tá bom. Tá. Aqui tá bom. Vamos lá. Essa daí é uma questão de prova de São Paulo, tá? A última eu peguei do concurso que teve da refinaria aqui, tá? Então, tipo, para fazer uma associação de que é uma coisa bem próxima. Os exercícios. Então, o primeiro exercício. Em uma máquina de 4 roletes, tá? 4 polias ali, estão conectadas por torque ou por correia, sem escorregamento, né? Ou seja, uma não está deslizando em relação à outra. Sempre que vier sem escorregamento, é para dizer que é uma polia ideal, está funcionando bem, tá? Porque se acontecesse um deslizamento, que a gente sabe que na prática acontece, a relação de velocidades angulares muda um pouco, tá? Então, é só para dizer que é um caso ideal. Como mostra a figura? Ali, quando o rolete maior, ou seja, esse da direita, gira no sentido horário, tá? Com velocidade angular constante, ou seja, vai ser sempre a mesma velocidade. Quando este grande aqui
gira uma velocidade constante. O menor dos roletes gira com uma velocidade angular relativamente. Aí as opções. Quando este grande aqui está girando no sentido horário, com uma velocidade angular constante, o que acontece com esse menor? Opção A, ele gira com sentido igual. Não, a velocidade é igual, a velocidade angular é igual, e sentido horário. Opção B, a velocidade angular é igual e de sentido anti-horário. Opção C, a velocidade angular é menor e ele gira no sentido horário. E opção D, a velocidade angular é maior e ela gira no sentido horário. Eu acho que é a D. É D. Eu acho que é D também. Todo mundo acha que é D? Sim. Por que chegaram no objetivo da D? Por causa que as polias giram no sentido anti-horário, então o outro rolete gira no sentido horário. E como o raio é menor, ela gira mais rápido do que o rolete com raio maior. Isso. Então a gente tem que pensar em duas coisas, em velocidades angulares e sentidos, tá? Primeiro, como aqui a primeira coisa que fala é sobre a velocidade angular, vamos analisar a velocidade angular. O que a gente sabe? Que a velocidade angular depende do raio. Quanto menor o raio, maior a velocidade angular, certo? Então, aqui a primeira opção diz que é igual. O que é igual quando eu tenho esse sistema aqui? Que tipo de velocidade? Linear, não a angular, tá? Então, igual, a gente já sabe que não pode ser. Menor, também não, porque ele perguntou sobre a minha menor polia. A minha menor polia, que tem menor raio, ela tem maior velocidade angular. Só sobra esta opção aqui, né? Nesse caso aqui, de cara só tem uma opção, mas poderia ter em opções, né? Maior, e aí os dois sentidos, horário e anti-horário. Como é que a gente vai ver? Se essa grande aqui, ó, gira no sentido horário, quando as polias elas estão encostadas, tá? E elas giram por atrito, elas giram em sentido opostos. Então, se essa aqui, grandona, gira no sentido horário, a que está encostada nela vai girar no sentido anti-horário, tá? Quando elas estão em contato, elas giram em sentidos opostos. Quando elas não estão em contato, elas estão ligadas por uma correia. Elas giram em sentidos iguais, certo? Então, analisando, sabendo que quando está em contato gira em sentido oposto e quando está longe gira no mesmo sentido, vamos analisar. A maior está girando assim, ó, em sentido horário. Se a maior está girando em sentido horário, a que está encostado nela está girando em sentido anti-horário. Se essa aqui está em sentido anti-horário e está conectada por correias e não encostada, esta daqui vai estar em qual sentido? O mesmo, anti-horário. E a última, né? A última está em contato. Então, se essa daqui está em anti-horário e essa está em contato, ela vai ser em sentido horário. Tá? Todo mundo entendeu de boa? Opa, voltei até. Sim, não, se não a gente volta. Tranquilo? Então tá, então vou dar sequência. Se ficar com dúvida, vocês não tiram, porque tudo assim eu dou sequência. Mas vocês... Ô, Natália, não estamos entendendo nada, Natália. Qual parte? Não estamos conseguindo escutar. Opa, tudo. Tá falhando meu áudio? Tá. Gravando no finalzinho agora. Sobre a explicação desse aqui, chegou a pegar ou querem que eu refaça? Essa aí deu legal. Não sei os guri, eu não sei. O pessoal já não sei. Não, foi depois das últimas coisas que tu falou. Essa daí passou, foi tudo Eu de boa. eu acho que tem gente que não conseguiu ouvir. Não? Teve uns guri falando aí. Então tá, então vamos lá.
As polias, quando estão em contato, tá? Como é o caso desta daqui com essa daqui e essas duas menorzinhas, quando elas estão em contato, elas giram em sentidos opostos, tá? Então, esta grandona gira em sentido oposto a essa do lado. Quando elas não estão em contato, quando elas estão afastadas e ligadas por uma correia, elas giram no mesmo sentido. Então, por exemplo, esta daqui, ó, que eu tô com o mouse, e esta daqui giram no mesmo sentido. Então, a gente analisou, né, primeiro, a velocidade angular. Quem vai ser a velocidade angular da menor polia? Como o raio, o menor raio tem a maior velocidade angular, eu sei que essa daqui, né, a última polia ali, tem o menor raio, então ela vai ter a maior velocidade angular. E quanto ao sentido? O exercício me falou que, inicialmente, essa grandona aqui gira no sentido horário. Se esta maior da direita gira no sentido horário... Anti-horário, não é desse lado? Fala horário. A grandona gira no sentido horário, ó. Ó. Tá. O colete maior gira no sentido horário. Quando a maior gira no sentido horário, a que está encostado nela gira no sentido anti-horário. Então, essa daqui que eu tô o mouse, ó, tá no sentido anti-horário. Se esta daqui tá no sentido anti-horário e está ligado à outra sem contato, a outra vai girar no mesmo sentido. Então, se essa daqui tá no sentido anti-horário, esta daqui, que agora que eu estou com o mouse, tá no mesmo sentido, também anti-horário, tá? Se essa daqui tá no sentido anti-horário e em contato com a pequenininha, a pequena vai ter sentido oposto. Então, se esta daqui tá no sentido horário, a pequenininha tá no sentido anti-horário, a pequenininha está no sentido horário, tá? Então, para a gente saber o sentido das polias, a gente tem que fazer desde a que a gente sabe até a outra ali, tá? Ficou entendido o sentido e a velocidade angular? Sim. Sim? Então, vamos lá. Aqui, ó, tá a letra que tá certa, todo mundo respondeu D, a maioria aí, e tá a explicação direitinho para mandar para vocês. Esse outro... Vocês ficam com a barra de ferramenta na frente ou essa barra só aparece para mim? Só pra ti, eu acho. Tá, não, tá, então eu vou tirar só para mim aqui, que é a barra de ferramentas da aula, tá? Diz ali, ó, uma pessoa dispõe de um motor, que gira 5.000 RPM e acoplam usando correias que não escorregam, tá? Há 3 polias, de modo a buscar novas configurações e velocidades e rotações, tá? Diferentes da do motor proporciona. A, B e C são 3 Ô, Natália. Oi. Teu áudio, Natália. Teu áudio. Parei aqui. Ó, é um motor que gira a 5.000 RPM e é acoplado usando correias que não escorregam. Há 3 polias, tá? 1, 2, 3. De modo a buscar novas configurações de velocidade e rotação diferentes das que o motor proporciona. A, B e C são 3 pontos marcados na extremidade das polias. Então, eu tenho a polia 1, a polia 2, a polia 3, tá? A, B, C, respectivamente. Considerando, né, que o raio da polia A é maior que o raio da polia B e que o raio da polia B, consecutivamente, é maior que o raio da polia C, tá? Isso é só para deixar claro, porque pela figura a gente consegue enxergar que a maior polia é a A, a segunda maior é a B e a menor é a C, tá? A figura a seguir representa o acoplamento realizado, tá? Então, polia A1, B2 e C3, tá? Quando acionado esse motor, então, as relações entre as velocidades verificadas nos pontos A, B e C, tá?
E o número de rotação por minuto a cada polia é. Então, temos a opção A, velocidade A é maior que a velocidade B e maior que a velocidade C. E as 3 rotações são iguais. Opção B, velocidade A é igual a velocidade B, que é igual a velocidade C. A rotação... Oi. Teu áudio. Putz. Não consegui. Tá difícil. Leiam as opções aqui. Tá? De acordo com o acionamento, qual as opções vocês acham que é a certa? Eu acho que é a B. Outros palpites? Um Eu votou vou na na B. D também. Analise. Vamos na D. Pensem com calma, não tem pressa. A única que tem, pode começar é a D. A D. D? D. D de dado ou B de bola? Que tá falhando o áudio aqui. D de dado. D de dado. Tá. Vamos confrontar as respostas, então. Um votou na B e o outro na D. Quem votou na B? Ah, tu votou na D também? Eu aqui, Gabriel. Não, é D, todo mundo é D. É? É. Tá. Então vamos olhar a resposta. Opa, falhou tudo. Travou aqui. Opção é letra D. Por quê, gente? Ele fala... Ai, voltou pra cá, peraí. Não sei como é que eu tiro aqui. Configurei o negócio aqui. Então, deu, tá? Por quê, gente? Ali fala, ó, o motor proporciona ABC, tá? Considere... Ó, botei a figura ali para baixo, tá? Diferentes que a motor proporciona. A, B e C são os 3 pontos marcados nas extremidades das polias 1, 2 e 3, respectivamente. Considere, né, esses raios. Depois aqui fala, quando acionado o motor, a relação entre as velocidades verificadas no ponto ABC, tá? Por que que vocês deduziram que a velocidade A é a maior? A velocidade C é a maior. Mas em qual momento foi dito que ele está perguntando da velocidade angular? Desculpa, não entendi a tua pergunta, Natália. Tá? Tu levou em consideração o raio da polia, certo? Isso. Só que o raio da polia, né, é proporcional com a velocidade angular. O exercício falou que é a velocidade angular? Não. Não. Tá? Não falou que é angular e falou nos pontos. O que que eu falei para vocês do ponto tangencial? Quando eu tenho um ponto analisado, eu vou estudar de forma tangencial, tá? Então, quando não diz nada sobre velocidade angular e principalmente me cita um ponto que está na superfície da polia, o exercício está se referindo à velocidade tangencial ou linear, tá? Então, isso é um pega-ratão, claro, no exercício eu não iria botar para vocês, tá? Mas como a ideia é de dividir exercícios, né, de concursos da área de vocês, esse é um clássico pega-ratão nessa área. Quando não diz que é velocidade angular, ou principalmente se aponta, né, como é no caso um ponto na superfície, ó, o ponto A não está na superfície da polia 1, o ponto B não está na superfície na polia 2 e o ponto C está na superfície da polia 3, tá? Quando tem esses pontos e quando não fala nada sobre velocidade angular, o exercício está se referindo à velocidade tangencial ou linear, tá? Agora, sabendo disso,
que não é a velocidade angular e é a velocidade tangencial, o que vocês responderiam? Agora é B. Ô, Natália, deixa eu te perguntar. E eu posso levar em consideração também ali como é o V de velocidade linear? Se fosse o W, seria a angular, né? Poderia, mas não é o ideal. Por quê? Tá? Nomenclatura não é uma regra, tá? Depende da bibliografia. Então, sim, 99% das bibliografias, e todas que eu conheço que são referência nesse assunto, usam V como sendo velocidade tangencial e W como sendo velocidade angular. Mas isso é uma referência bibliográfica, não é uma regra. Não diz em nenhum lugar lá que a velocidade angular tem que estar o W, não pode ser V. Se a pessoa que fez exercício é a louca e resolveu chamar o V de velocidade angular, ela pode fazer isso. Então, não é uma coisa que a gente pode se guiar nesse tipo de exercício, porque se tu tentar depois discutir a prova, né, tu não vai conseguir, tá? A gente pode tentar seguir isso. Por exemplo, se eu fizesse um exercício assim, tu poderia seguir essa lógica, mas não existe uma regra de nomenclatura, então a gente não pode se guiar por isso, tá? Mas, com certeza, se tu olhar todos os livros desse assunto, vão usar V e vão usar W, mas não é uma regra que a gente pode se guiar, tá? Mas esse foi um pega-ratão clássico, só para vocês terem noção de que ocorre bastante, tá? E o último exercício aqui é este aqui, ó. A imagem a seguir mostra duas polias ligadas por uma correia. Marque a alternativa correta, sabendo que o raio da polia 1 é o triplo da polia 2 e que não há deslizamento. A letra D. D. Oi? D. Letra D. Isso, letra D, tá? A primeira diz ali, ó, velocidade linear da polia 2 é maior que a polia 1. Mentira, né? Porque velocidade linear das polias são sempre iguais. Se tiver 10 polias, a velocidade linear ou a tangencial vai ser igual nas 10. A segunda, a velocidade angular das polias é igual. Não. A velocidade angular das polias só vai ser igual quando as duas polias forem exatamente do mesmo tamanho. Se elas tiverem tamanhos diferentes, que é o normal, até porque não faz sentido eu ter duas polias iguais, né? Não vou fazer uma relação de transmissão. Elas são diferentes. A letra D, sim. A frequência da polia é o triplo da frequência da polia. A frequência da polia 2 é o triplo da frequência da polia 1, tá? Falei para vocês que existe uma proporcionalidade entre o raio e a frequência, né? O quanto ele gira. Então, o raio da menor vai girar 3 vezes, né? O raio da menor é 3 vezes menor. Então, a polia menor vai girar 3 vezes mais que a polia 1. Então, a resposta certa é a D, tá? E ali a letra E é normal ter algumas respostas que não façam muito sentido com a matéria. Falar do período de rotação das polias. A gente não estuda períodos de rotação, a gente nem citou isso. Então, também é comum terem uns exemplos assim alternativos. Natália, Então tá, gente, por hoje... Deixa eu te perguntar, mas quando eu estiver ligando um motor a uma redutora, eu posso ter duas polias do mesmo tamanho, né? Pode. Nesse caso específico, pode. Mas aí eu não estou fazendo uma transmissão de rotação, que é esses casos aqui. Peraí que eu perdi a aula aqui. Tá? Nesses casos, como eu estou fazendo uma transmissão de rotação, aí eu tenho que ter polias de diâmetros diferentes. Entendi. Tá? Quando eu estou fazendo transmissão de potência e de momento, aí eu posso, mas variação de rotação não faz sentido eu ter polias iguais. Tá? Beleza. Gente, por isso é só, amanhã a gente continua.
foi uma tentativa diferente trazer esses exercícios assim de concursos da área do técnico de vocês. Um pouco porque talvez algum tenha o interesse de fazer e o outro pouco porque são associações, né? Independente de ser numa prova não, eu acho que é interessante a gente ter na prática. A gente começar a fazer essa ligação, a polia menor, ela vai ter uma rotação maior, uma velocidade angular também maior, tá? E aí eu achei interessante trazer essas discussões. Se vocês acharem interessante, posso procurar fazer com as próximas disciplinas também. Caso tenham achado chato, eu tento mais alguma coisa, tá? A ideia é deixar a aula mais atrativa e mais participativa para nós, tá? Por isso é só. Boa noite para vocês, então. Até amanhã. Boa noite, cruzada. Até amanhã para todo mundo. Depois me mandem um feedback aí. Não gostei do exercício, gostei do exercício. Mas eu vou te dar o feedback depois que acabar o curso. Entendi. Não se apaga de imediato. A Força Aérea continua.